o Halloween e o perigo da espiritualidade oculta. Bom, seja bem-vindo aí ao nosso encontro com Deus. Prazer, eu sou o pastor Ricardo Oliveira e quero falar um pouquinho com você sobre esse assunto tão importante. No dia 31 a gente fala aí, comemorado pelo mundo afora, falando sobre o Halloween, uma festa um tanto quanto cheia de curiosidades, mas precisamos também trazer a seriedade desse evento, tá? Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 10 ao 11, fala assim: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem procrastinador, nem agüeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Falando sobre o Halloween, qual que é a origem do Halloween? Nós estamos falando sobre o perigo da espiritualidade. O Halloween ele tem uma raiz, ele tem suas raízes antigas no festival do Celta chamado de Samhain, que pronuncia Samhain, que é celebrado no dia 31 de outubro. Os celtas eles acreditam que nessa data o mundo espiritual e o mundo dos vivos vão se misturar, há uma abertura e uma passagem entre um mundo e o outro, onde há uma facilidade aí da mistura desses espíritos malignos, para que possam andar entre os vivos. Eles faziam então alguns rituais, tais como fogueiras, sacrifício, para que pudesse afastar os maus espíritos e agradar a divindade pagã. Usavam máscaras e fantasias para enganar ou até mesmo afastar os espíritos. Embora pareça uma festa inofensiva, ela tem aí uma periculosidade um quanto tão terrível no mundo espiritual. Quando o cristianismo chegou à Europa, a Igreja Católica ela tentou substituir o festival pagão instituído no dia 1º de novembro como o dia de Todos os Santos ou o Dia dos Mortos, Sendo assim, olha que troca mais doida, Olha que festa mais louca. Tira uma festa que se comemora aí, o que vê uma abertura no mundo espiritual aberto, onde há facilidade de movimentação de espíritos, onde há uma facilidade dos portais se abrirem. E agora vem a Igreja Católica e cria então, no dia 1º de novembro, o Dia dos Mortos. A véspera acabou se transformando então no Halloween, acabou aí, nascendo então o Halloween. O que o Halloween então ele representa dentro da espiritualidade ou espiritualmente falando? Mesmo que hoje muitos consideram uma festa inofensiva, o símbolo espiritual permanece ligado a toda a escuridão que está diante dele. Por que permanece ligado? Porque nele estão estabelecidos alguns pontos como caveiras, bruxas, fantasmas, demônios, abóboras, sangue, que representam a morte, o medo e representam o ocultismo. É um tempo em que muitos rituais de magia, invocação e o satanismo são praticados no mundo todo e no mundo espiritual. Satanás então começa a usar os seus adeptos, os seus agentes, para aproveitar essa data, para normalizar o mal e enganar a mente, especialmente daquelas crianças, especialmente dos inocentes. E a Bíblia fala: ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem chamam de mal, e fazem da escuridão a luz e da luz a escuridão. Isaías capítulo 5, versículo 20. E qual que é a visão bíblica sobre o ocultismo e a morte? A Bíblia ela é muito clara e muito direta quanto à proibição de práticas espirituais que envolve aquilo que é oculto, a não ser que Deus te leve para esse ambiente. Caso não seja Deus o fazendo, então há uma periculosidade muito grande. Deus condena toda forma de contato com os mortos e espírito. Quando disserem consultai os que têm espíritos familiares, porventura não consultará ao povo o seu Deus? Isaías capítulo 8, versículo 19. Participar de festas onde os símbolos são das trevas, onde há uma aliança espiritual. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz
como as trevas, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Os cristãos devem se afastar das obras das trevas. E vai dizer em Efésios 5:11 o seguinte: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai as obras das trevas. Qual que é o perigo espiritual disfarçado? O inimigo, ele usa entretenimento e curiosidade como armas para atrair o povo. Bom, filmes, fantasias, brincadeiras inocentes abrem algumas brechas e algumas portas. Crianças e jovens são expostas então a um ambiente espiritual de medo, morte e feitiçaria. A cultura do trick-or, ou doces ou travessuras, surgiu de ofertas espirituais antigas pedindo proteção contra os espíritos. 1 Pedro 5,8 fala: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E como cristão, como que o cristão ele deve se posicionar? Primeira coisa que o cristão deve fazer é rejeitar toda a cultura das trevas. Bom, o cristão ele deve renunciar a qualquer envolvimento com Halloween ou com qualquer outra festa, que tenha como propósito invocar os espíritos. Mesmo que seja de brincadeira, ou mesmo que seja uma brincadeira na escola, os pais deveriam prestar muita atenção nisso. Abstenham-vos de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Bom, a Bíblia nos ensina que devemos ensinar os nossos filhos. Explique que o mundo espiritual é real e que o diabo não brinca, e que brincar com as trevas é muito perigoso, ensinando a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Substituir as trevas por luz. Ao invés de celebrar o Halloween, muitas igrejas realizam então o Dia da Luz, ou a festa da colheita, exaltando a Cristo como sendo a verdadeira luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Bom, sendo assim, como vencer então a influência das trevas? Ore, consagre ao Senhor o seu lar, a sua casa, tudo que você tem. Evite que os seus filhos participem ou façam decorações na sua casa. Participe de cultos, vigílias, compartilhe a verdade, mostre a palavra de Deus. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sendo assim, o Halloween não é apenas uma festa cultural, mais uma celebração que exalta as trevas. O cristão foi chamado então para andar na luz e representar o reino de Deus. Não se conforme com as práticas deste mundo. Romanos 16:20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então que Deus lhe conduza, que Deus venha movendo a sua vida de acordo com a vontade dele e de acordo com o propósito. E até o próximo encontro com Deus.